Começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias. Esse programa que é uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. Meu nome é Luiz Gracindo, eu sou vice-coordenador do comitê. Esse é um programa que recebe pesquisadores para contar um pouco de pesquisas que foram realizadas utilizando nossos bancos de dados, nossa rede de serviços de saúde. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estudos da Escola Municipal de Saúde a doutora Yara Carvalho, da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Como vai, Yara? Eu vou bem, obrigada. Então, a tua pesquisa ela chama Práticas Corporais na Atenção Primária à Saúde, né? Fala um pouco aqui para o nosso telespectador o que são práticas corporais, qual é a diferença de práticas corporais e educação física? Então, é importantíssima essa questão que você traz, porque já há algum tempo, eu diria 2 ou 3 décadas, esse tema é um tema que tem chamado bastante atenção dos pesquisadores, não só do campo da educação física, uma sub-área das ciências da saúde, mas de toda a área da saúde, uma vez que não raras vezes as pessoas utilizam as práticas corporais como sinônimo de atividade física, de exercício, de educação física, às vezes até de esporte e lazer. E cada uma dessas expressões tem uma definição muito precisa, digamos assim, e isso significa que elas são bastante diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de educação física, a gente está falando de um campo de produção de conhecimento, a gente está falando de uma disciplina na escola, mas a gente também está falando de um campo de formação em saúde, um campo de intervenção que pode atuar desde a escola, clínicas, espaços públicos, como também nas unidades básicas de saúde hoje, via os núcleos de apoio à saúde da família, enfim. Isso é educação física. Educação física. E práticas corporais? As práticas corporais são práticas que agregam tanto as ocidentais como as orientais. Então, quando a gente pensa nas ocidentais, na formação em educação física, elas vêm rapidamente, que são as modalidades esportivas, são as atividades físicas, as ginásticas, algumas lutas, a dança, por exemplo. Dança também faz parte, então? Dança também faz uma parte. Prática corporal. Como uma modalidade, não Olha, como das fenômeno mais antigas, dança. né? Pois é, e uma das mais interessantes também, né? Sim. Mas ela entra não como artística, né? É mais no sentido de uma, digamos, prática corporal interessante de pensar o movimentar-se. Quando a gente fala em atividade física, né? Bom, as orientais também entram, né? a Lian Kun, Tai Chi, elas também entram. Que tem várias unidades também, os profissionais de saúde que estão assistindo a gente então, devem estar familiarizados, né? Mais até do que os profissionais de educação física, porque a gente não tem essas práticas da nossa formação. Ah, olha só que Elas interessante. vão entrar no cotidiano do serviço. Então, quando a gente chega lá na UBS, que a gente vê um colega da área da saúde, muitas vezes atuando com Lian Kun, Tai Chi, Yoga, meditação, e a gente vai compor com esse grupo, com esse profissional na equipe. Então, é dessa forma que muitas vezes essas práticas chegam ao profissional de educação física, né? Raros cursos, por exemplo, agregam esses temas das práticas alternativas, né? Que hoje na política são práticas integrativas e complementares, como base da nossa formação, né? Isso tem alguns cursos que desenvolvem já há alguns anos. Cursos mas de educação física, física. Universitários que você fala. Certo. A atividade física é um conceito da física clássica, é um conceito das exatas. Física, atividade física é gasto de energia. Então, a gente está aqui, está gastando energia, a gente está caminhando, está gastando energia, está lavando roupa, está gastando energia. Está fazendo uma modalidade esportiva, a gente está gastando energia. Quando a gente tem um gasto de energia acima, digamos assim, do basal, né? Então, são atividades que começam a interessar para o campo da educação física. Porque há pesquisas internacionais. E também que interessa super ao campo da saúde, né? Claro. Porque é aí que
tem as recomendações, Justo. né, de atividade física, dieta para perder peso, diminuir a obesidade, diminuir o Exatamente. colesterol, diminuir a hipertensão, que aí é o que o nosso profissional também está bastante familiarizado. E é ótimo que você mencione e faça essas associações, porque se você observar, quando a gente fala em atividade física, não vem a saúde, vem a doença. Então você falou obesidade, sedentarismo, doenças crônico-degenerativas. A saúde não apareceu na sua fala. E é, de fato, a associação corrente quando a gente fala de atividade física. Porque geralmente o profissional de educação física está preocupado, digamos assim, com o gasto da energia, com o gasto das calorias. O nutricionista está preocupado com a ingestão das calorias. E juntando os dois, dá um bom casamento, à medida que, de fato, há evidências de que a atividade física ela altera padrões físicos, biológicos, a ponto de correlacionar com algumas dessas ocorrências que você mencionou. Só que quando a gente pensa na atividade física, digamos assim, é essa questão central, o gasto de energia, essa capacidade, digamos assim, fisiológica e biológica sendo ou não desenvolvida. No caso das práticas corporais, tem outros valores associados a elas. Então, por exemplo, a sociabilidade é uma questão importante no caso das práticas corporais. Isso também, quem tem essa prática nas unidades de saúde, né, vai concordar de gênero, número e grau. Pois é. Muitas vezes os usuários, né, que frequentam o SUS, frequentam as unidades básicas de saúde, obviamente estão preocupados com sua saúde. Mas quando a gente pensa em atividade física e práticas corporais, e quando a gente pensa em práticas corporais como, por exemplo, dança de salão, muitas vezes, conversando com os usuários, né, fica evidente que eles não estão lá por conta dos padrões biofisiológicos, eles estão lá por conta da convivência, das relações que se constituem, digamos, nesse tipo de espaço, né? O fato de sair de casa, o fato de ter acesso ao serviço, o fato de ter acesso a grupos, de fazer coisas coletivamente, que são determinantes da saúde também, se pensar a saúde ampliada, né? Mas que no caso da atividade física não tem tanta importância quando a gente pensa nas investigações. Né? Legal, Yara. Comenta agora um pouco como é que foi o campo da tua pesquisa, lá o Butantan, como é que está a implantação das práticas corporais lá na região? Então, esses dados são dados já que já tem 2, 3 anos. Nós fizemos, antes desse projeto exatamente, a gente já tinha feito 2 pesquisas tentando mapear as práticas corporais no Distrito Butantã. Então, são 14 unidades básicas de saúde e, naquele momento, só 4 não tinham práticas corporais. Então, o que a gente encontrou? Desde caminhada, alongamento, algumas ginásticas, também Lian Kun, Tai Chi, meditação, algumas práticas diferenciadas de fisioterapeutas que poderiam ser agregadas nesse conceito de práticas corporais. Legal. E a gente então foi, num segundo momento, que foi com esse projeto, conversar com os usuários, participantes e também os não participantes das práticas. Já começamos a falar então sobre o projeto mesmo, né? Conta pra gente então a metodologia utilizada, quem foi entrevistado. Então, nós entrevistamos 1.039 pessoas, na verdade foi aplicado um questionário com essas pessoas, metade delas participantes de programas de práticas e metade não participantes. O que a gente queria identificar? A gente queria identificar o perfil da população no entorno das UBSs. A gente queria ver grau de escolaridade, se trabalhava ou não, no que, renda, enfim, interesse ou história, experiência com as práticas corporais. Com esses dados, então, com esses questionários todos, a gente fez uma primeira análise para tentar identificar aqueles respondentes que poderiam colaborar numa entrevista, momento então mais demorado, em que se, digamos assim, pede uma reflexão maior do que está se falando. Né? E daí a gente identificou mais ou menos 240 pessoas desse grupo de 1.039.
E daí, então, com cada um, nós combinamos o encontro e procedemos a uma entrevista. E daí uma coisa mais demorada. Então, a gente tem entrevistas de 10, 12 minutos. E tem entrevistas de 2 horas e 40, de 3 horas, 3 horas e 10, né? Dependendo do fôlego, da disponibilidade desse usuário do serviço. E qual é o perfil dessa população? Que tipo de pessoas estão frequentando as nossas unidades na busca de práticas corporais? Olha, frequentando as unidades básicas de saúde, são grupos bastante heterogêneos. Então, você tem pessoas com baixo grau de escolaridade, mas você tem também pessoas com, por exemplo, grau universitário, querendo, digamos assim, ser atendido ou frequentando as UBSs. Junto aos programas de práticas corporais, o que a gente verificou é que ainda que tenham várias opções, digamos assim, em termos de acesso, de oferta aos usuários, ainda é muito baixo o impacto das pessoas que efetivamente praticam dos programas. Quer dizer, as pessoas até vão, fazem, mas é pouco significativo o número de pessoas que regularmente, persistentemente frequentam os grupos de caminhada, de práticas, de ginástica. É porque são poucas pessoas fazendo ou porque essas pessoas que estão fazendo fazem pouco? Não, ou as duas coisas? São as duas coisas, eu diria, mas o que está me chamando mais atenção é poucas pessoas fazendo. Entendi. Porque também tem uma questão de disponibilidade, de horário, né? Essa é uma das questões mais recorrentes que apareceram na entrevista, sobretudo, né? Uma análise bastante interessante, de natureza inclusive qualitativa, do usuário em relação ao serviço, à UBS, aos profissionais dessas UBSs, ao próprio SUS. Uma defesa muito grande do SUS, mas ao mesmo tempo uma crítica justamente da disponibilidade do serviço para a população. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm, digamos assim, emprego, estão empregadas e justamente no horário das 8 às 5 horas têm essa atividade como prioridade, ficam, digamos assim, impossibilitadas de participar dessas atividades, porque elas justamente acontecem das 7 da manhã até às 5, 6 horas da tarde, né? Então, muitas pessoas que gostariam, teriam interesse, enfim, não conseguem participar justamente porque o mundo, né, do trabalho, as obrigações acabam que ficam em primeiro plano, né? Entendi. Quais são os outros resultados interessantes, né, de passar para a gente, Yara? Eu acho que um dos resultados mais interessantes dessa pesquisa, que também foi surpreendente para nós, é que a gente descobriu que por meio das práticas corporais, o tema das práticas corporais nos levam às necessidades de saúde dos usuários. Essa é uma questão muito importante. Fala um pouco melhor disso, explica para a gente. Então, hoje, a gente atuando no campo da saúde coletiva, né, essa é uma questão para nós caríssima, que é a questão dos determinantes sociais de saúde e, sobretudo, as necessidades de saúde da população. Nós partimos do pressuposto que a primeira coisa que devemos fazer quando vamos fazer intervenção junto à população é saber as necessidades de saúde deles. Então, é a primeira questão, por exemplo, quando a gente pensa na formação dos estudantes em saúde, não adianta você ir para o serviço e aplicar uma ginástica, aplicar um alongamento, fazer uma caminhada ou, sei lá, um tai chi, se você não souber o que é, qual é a expectativa, qual é o interesse dessa pessoa e por que ele está procurando o serviço. Então, essa é a primeira questão. E por meio das práticas, por meio das entrevistas, apareciam questões de natureza elementar do nosso ponto de vista em relação à necessidade de comunicação, de articulação do usuário com o serviço, com os profissionais de saúde, uma necessidade muito grande de ser ouvido, da escuta, da conversa, né? Então foi assim, algumas entrevistas com mais de hora de duração, né? E nós fazendo as entrevistas e nos surpreendíamos com a necessidade das pessoas de falarem e de mostrarem um certo saber,
um certo conhecimento, digamos assim, da dinâmica do funcionamento das unidades, do sistema. Isso Mas foi muito olha interessante. só, que instigante. Então, Foi muito as bom. pessoas vão mais para serem ouvidas, né? E tem aquele espaçozinho, é um espaço que é dela. Identificam isso na prática corporal. Muito interessante. Tem algum outro resultado que você gostaria de comentar? Eu acho que um dos resultados foi justamente a discussão de natureza conceitual. Quando a gente, por exemplo, pensa nas políticas nacionais, né, a Política Nacional de Promoção da Saúde, que é uma política que tem orientado muito as nossas ações e intervenções no Distrito Butantã, especialmente, né, o conceito aparece vinculado ao conceito de atividade física. Então, aparece práticas corporais / atividade física. Então, se ao mesmo tempo a gente observa que não há uma clareza, digamos assim, falta esclarecimento em relação ao usuário sobre as diferenças desses conceitos e as implicações disso, né, falta mais ainda para os profissionais de saúde. Então, isso também foi um dado muito interessante que a gente conseguiu com essa pesquisa. Quer dizer, muitos colegas da área de fisioterapia, da área de fono, da área de enfermagem, médicos, colegas nossos do serviço, mas, sobretudo, os próprios profissionais de educação física tinham dificuldade de lidar com os conceitos, de perceber as diferenças, de falar sobre essas diferenças. Puxa vida, E isso fez com que a coisa. gente repensasse a própria formação em saúde, a formação do profissional de educação física, né? E para as unidades de saúde, teve algum feedback? Tem alguma recomendação para melhorar nossos serviços de práticas corporais? Então, a gente fez, assim que terminamos, já no processo de conclusão do relatório enviado para a FAPESP, né? Antes de concluirmos, a gente já começou a devolutiva para as UBSs, né? Então, a gente convidou todas as unidades que participaram, mas também não só São Jorge, Vila D'Alva e o Parque Previdência, né? Mas também as unidades todas do Distrito Butantã, para que conhecessem um pouco do que a gente fez e do que... uma das coisas, digamos assim, que causou bastante impacto, né, em relação à nossa apresentação e tal, foi justamente porque na década de 90 e também no início de 2000, houve um processo de formação muito interessante voltado para as práticas integrativas no estado de São Paulo. Mas especialmente ali no Distrito Butantã, tem muitos colegas que trabalham com as práticas hoje conhecidas como integrativas, as práticas orientais, especialmente. Sim, então, teve um investimento grande aqui Teve. do nosso programa, né, de medicinas tradicionais e práticas Justo. integrativas de saúde, é o MTPIS. Isso. Um abraço para a Mia. E daí, esse programa foi muito interessante porque, de uma certa forma, conscientizou os profissionais de saúde, não necessariamente de educação física, porque não tinha naquela época nenhum profissional de educação física na rede, mas conscientizou sobre a importância de pensar as práticas como modos potentes de intervir no processo de saúde e doença. Isso foi uma coisa bem legal. Mas quando a gente chega e fala que, de fato, o impacto ainda é pouco significativo no que se refere ao usuário efetivamente participando disso, e que uma das, digamos assim, das demandas do usuário é uma busca pela diversidade de práticas corporais, não só as orientais, né? E a gente trazendo, então, mostrando que há mais de 200 práticas corporais, né? Além do Lian Kun, do Tai Chi, do Yoga, das modalidades esportivas, quer dizer, nos falta ainda um repertório formativo, em termos de experiência com o corpo, para poder, de fato, digamos, oferecer uma diversidade de modos de cuidar do corpo. E isso tem um impacto muito interessante para as UBSs, porque a gente não pode esquecer que está atuando na atenção primária à saúde, na atenção básica, né? E a nossa experiência, por exemplo, eu tenho uma experiência no Centro de Saúde Escola Butantã desde 99, né, que a gente vem atuando lá com as práticas e comunidade, que a gente observa que quando nós entramos com as práticas corporais na UBS de modo sistemático, os usuários começaram a deixar de ir nos médicos para irem nos programas de práticas.
Olha que interessante. E daí isso foi bastante simpático com os médicos, né? Porque eu lembro que depois de 6 meses da primeira intervenção, né, o próprio diretor do Centro de Saúde de Escola falava: Yara, você não vai continuar com o trabalho porque isso está tendo uma repercussão interessante no serviço. A gente está dividindo com vocês, então, as atenções dos usuários, né? E ficamos lá, ainda estamos, mas durante 10 anos fazendo propostas de práticas diversas, desde consciência corporal, até caminhadas, alongamento, dança, capoeira, até acrobacia chegamos a propor. Ah, Yara, podia conversar um tempão, mas uma pena, estamos chegando ao fim do programa. Fica para a próxima. Né? Hoje nós recebemos nos estudos da Escola Municipal de Saúde, a doutora Yara Carvalho, que falou sobre a sua pesquisa, práticas corporais na atenção primária à saúde. Obrigado por sua presença, Yara. Eu que agradeço. Eu sou Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira às 14 horas. Lembrando que esse canal é feito para você e por você.